Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Felipe, né? Hoje eu vou falar sobre as malformações, desenvolvimento e anomalias do cristalino. O tema tem várias anomalias que podem acontecer no cristalino, mas dentre elas eu achei a mais importante a catarata, foi a qual que eu me enfoquei mais no trabalho, né? E em relação à catarata congênita, ela ocorre em aproximadamente a cada 3 a cada 10 mil nascidos vivos e 2 terços delas são bilaterais, né? E elas são identificadas geralmente em aproximadamente metade dos pacientes com catarata. A causa mais comum é a mutação genética, entre elas a autossômica dominante é a que domina, é a mais prevalente, mas também pode ter uma mutação genética autossômica recessiva ou ligada ao X. Também são causas da catarata congênita, o distúrbio metabólico e infecções intrauterinas. Nos casos unilaterais, o fator etiológico, geralmente eles são pouco claros, né? E as causas são identificadas em aproximadamente 10% dos casos. Elas são mais esporádicas, geralmente sem história familiar, sem doença sistêmica, e os bebês afetados eles são sadios e a termo. A morfologia ela é muito importante ser avaliada, porque ela vai falar muito sobre essa catarata para a gente, sobre a etiologia dela e sobre a necessidade de cirurgia, que geralmente ela é similar de pai para filho. Então, investigar ali a história do pai, história oftalmológica, se ele já necessitou de cirurgia antes, vai ajudar a conduta do bebê, né? As cataratas congênitas isoladas, elas têm um melhor prognóstico visual em relação àquelas cataratas congênitas que são associadas a anormalidades oculares ou sistêmicas coexistentes, que têm um pior prognóstico visual. Aí tem dois exemplos de duas cataratas congênitas, a nuclear e a lamelar, vou falar mais sobre elas. A morfologia, igual eu já tinha falado, ela vai ajudar em relação à descoberta da etiologia e o modo da hereditariedade e os efeitos na visão do paciente. Falando sobre a morfologia, existem 9 tipos, né? Começando pelas opacidades nucleares. A opacidade ela é confinada ao núcleo embrionário ou fetal. Ela pode ser densa ou formada de opacidades pode ser desculpa aí, pode ser formada de opacidades pulverulentas, finas e pode estar associada também à microoftalmia. Tá aí a foto da nuclear mais ampliada para a gente ver. Outra morfologia seria as opacidades lamelares, que ela pode ser tanto anterior quanto posterior no cristalino. Pode estar associada às extensões radiais, tem uma próxima foto aí que eu vou mostrar que dá para ver essas extensões. E ela é uma ela é de herança autossômica dominante, também pode ser causada por distúrbios metabólicos, sistêmicos e infecções intrauterinas. Aí a catarata lamelar, né? Na esquerda, ela sem as radiações e do lado direito essas extensões radiais. Dá para ver aí no cantinho à direita. A catarata coronária, né, também chamada de supranuclear, ela vai acometer o córtex profundo e circunda o núcleo. Também ela tem esse formato de coroa e elas são mais esporádicas e ocasionalmente elas são hereditárias. Tá aí a foto dela ampliada em formato de coroa, né? As opacidades puntiformes azuis, também chamada de catarata punctata caerulai. Como cerulha? Isso. Elas são comuns e inócuas, mas e também pode coexistir com outros tipos de opacidades. Tá aí ela ampliada. A catarata congênita tem a sutural também, que ela segue a sutura em Y, ela também pode ser anterior ou posterior e associada a outros tipos de cataratas também.
A catarata polar anterior, ela pode ser do tipo plana ou ela pode se projetar com uma opacidade cônica na câmara anterior, que ela também é chamada de catarata piramidal. No caso da plana, né, ela do polo posterior são centrais e com menos de 3 milímetros de diâmetro, são bilaterais em um terço dos casos e visualmente insignificantes, não vão alterar a função visual do paciente. Com frequência, são cercados por áreas de opacidade cortical e podem afetar a visão. No caso, principalmente da cônica, que ela vai entrar para a câmara anterior, piramidal. Associações ocasionais à catarata polar anterior incluem a membrana pupilar persistente, lente cone anterior, anomalia de Peters e aniridia. Tá aí a polar anterior plana e a catarata piramidal. A catarata polar posterior, ela é causada por resíduos persistentes de aloide, que a gente vai visualizar o ponto de Mittendorf. Lente cone, ela também pode estar associada à lente cone posterior. Vítreo primário hiperplásico persistente. Tá aí a foto do ponto de Mittendorf. O penúltimo tipo seria a opacidade em tipo de gota de óleo central, que ela é uma característica da galactosemia, que eu vou falar um pouco mais sobre a galactosemia um pouco para frente. A última, catarata membranosa, ela é mais rara e ela está associada a essa síndrome aí de Hahnemann-Streiff-François, no qual o material lenticular ele é reabsorvido parcial ou completamente, deixando para trás o material de cristalino branco calcário residual encarcerado entre as cápsulas anterior e posterior. Tá aí a catarata membranosa, imagem dela. As associações metabólicas sistêmicas, né, muitas condições pediátricas sistêmicas podem estar associadas à catarata congênita. A maioria delas é extremamente rara e seria mais de interesse para o oftalmologista pediátrico. Porém, algumas doenças, todo oftalmologista tem que ter um pouco de conhecimento sobre elas, né? E eu vou falar mais um pouco sobre elas, que em relação a essas alterações metabólicas sistêmicas, a galactosemia seria de importância de conhecimento de todo oftalmologista, e ela é uma condição autossômica recessiva, no qual o paciente vai ter falta de crescimento, letargia, vômitos, diarreia. A catarata mais presente nesse tipo de doença metabólica seria a catarata em gota de óleo central, e ela aparece nos primeiros dias de vida ou semanas. O tratamento é a exclusão total da galactose da dieta, e esse tratamento pode evitar tanto a progressão quanto pode reverter as opacidades do cristalino que já existem. A síndrome de Lowe é um erro XL inato do metabolismo dos aminoácidos. O paciente vai apresentar retardo, além da opacificação do cristalino, um retardo psicomotor, hipotonia muscular, proeminência frontal, faces gordas, e geralmente é mais associada a catarata capsular, lamelar, nuclear ou total. Também pode aparecer microfacia, glaucoma congênito em 60% dos casos. Ele pode apresentar miose, dificuldade de dilatação pupilar e lente cone posterior. Tá aí uma foto da síndrome de Lowe, paciente com essas faces gordas. A doença de Fabry, ela é uma deficiência da alfa-galactosidase A. Ela causa dor periódica em queimação nas extremidades, telangiectasias cutâneas e cardiomiopatia. As cataratas congênitas mais associadas seria a sutural e a subcapsular. E também pode estar associada a cerotopatia em vórtex e tortuosidades vasculares, tanto da conjuntiva quanto da retina. A manidose seria outra doença, que ela tem uma esqueci a palavra aqui. Ela tem uma herança autossômica recessiva e seria a deficiência da alfa-manidose, que ela vai estar ocasionando opacidades pontiformes em padrão radial.
Outros distúrbios metabólicos que eu não vou entrar muito em detalhes seria o hipoparatiroidismo, pseudo-hipoparatiroidismo, hipoglicemia e hiperglicemia. Outras causas também, outras doenças, né? Rubéola congênita, toxoplasmose, infecções por citomegalovírus, varicela, síndrome de Down, trissomia do 18, síndrome do choro de gato e algumas síndromes esqueléticas. Todas essas doenças estão associadas à catarata congênita. A conduta nesse paciente que você vai detectar aí a catarata congênita, primeiro de tudo, fazer um exame ocular cuidadoso, né? Já que o paciente geralmente é recém-nascido e a gente não tem como medir a acuidade visual desse paciente, a gente vai estar avaliando a densidade e a morfologia dessa opacidade, que, igual eu falei antes, ela vai sugerir já para a gente a etiologia e o comportamento visual da criança. Importante examinar os pais e irmãos, igual eu já tinha falado, vai te ajudar na conduta. A densidade e o impacto potencial sobre a função visual são avaliados através do reflexo vermelho. A qualidade da visualização do fundo do olho através da oftalmoscopia direta ou indireta. Ou seja, você está avaliando ali o fundo de olho, está com muita dificuldade de ver, né? Poderia ser essa catarata, já te sugere uma catarata muito densa, no qual vai ter uma oclusão da pupila e impedirá a visualização do fundo de olho. Agora, aquele paciente que você vai fazer o fundo de olho ali, você já consegue ver, só que está com um pouco de turvação, só que você consegue visualizar a vascularização retiniana, já te sugere uma catarata um pouco menos densa. Já aquele paciente que você vai fazer o fundo de olho ali e consegue visualizar o fundo de olho com muita tranquilidade, já te sugere uma opacidade mais visualmente significante. Observar a morfologia, igual eu já tinha citado, né? Fornece informações importantes sobre a etiologia. As patologias oculares que podem estar associadas, né? É importante você estar avaliando a córnea, presença de microoftalmia, glaucoma, corioretinite, né? Retinopatia por rubéola, entre outras doenças associadas. A conduta, indicadores de diminuição visual grave, né? Você vai estar avaliando na criança ali uma presença de ausência de fixação central, criança com nistagmo, estrabismo, isso tudo já vai sugerir uma catarata mais grave, né? Que pode ou não ser, tem indicação de cirurgia. E a investigação, a menos que haja uma base hereditária já estabelecida para a catarata, é importante a gente fazer sorologia para infecções intrauterinas, exame de urina para investigar galactosemia e síndrome de Lowe, glicemia em jejum, dosar cálcio, fósforo, hemácias, e o encaminhamento para um pediatra em caso de suspeitas de outras doenças. As cataratas densas bilaterais, elas requerem uma cirurgia imediata, no qual pode ser feita em 4 e 6 semanas, para evitar ambliopia por privação. As cataratas parciais bilaterais, elas podem até mesmo não necessitar de cirurgia, porém deve se monitorar a opacidade do cristalino e a função visual da criança. As cataratas densas unilaterais, elas requerem uma cirurgia de urgência, no qual tem que ser feita até em dias, seguida de um tratamento agressivo para anti-ambliopia, né? Se a catarata ela for detectada após 16 semanas, ela tem um prognóstico visual mais desfavorável. As cataratas parciais unilaterais, elas são apenas observadas e muitas vezes tratadas sem cirurgias. Algumas das vezes com dilatação pupilar e oclusão do olho contralateral algumas horas por dia para evitar a ambliopia. E a cirurgia proposta nos casos mais graves seria a de Faco mais Lio, com vitrectomia anterior. Beleza, a gente acabou já a catarata congênita. Também tem a microesferofacia, que seria a diminuição do diâmetro do cristalino, no qual ele vai ter um formato mais arredondado. Ele pode se anteriorizar para a câmara anterior, causar bloqueio pupilar e um glaucoma secundário. O diagnóstico mais provável é homocistinúria e o marchesane. O lenticone
seria uma alteração da curvatura da parte central, que ela pode estar acometendo a face anterior ou a posterior do cristalino. E a síndrome, a síndrome mais comum de causar o lente-cone seria a síndrome de Alport. E a afasia congênita seria a ausência do cristalino. Coloquei numa imagem. A luxação e subluxação do cristalino também pode ocorrer. Ela pode ser completa ou parcial, no qual a parcial se ainda consegue ver o cristalino na área pupilar sem dilatação da pupila. Vai estar causando grandes erros refracionais, está mais associada à síndrome de Marfan e à homocistinuria. Referências.